Olá, aluno, tudo bem? Hoje a nossa conversa é sobre plágio. Você sabe o que é plágio? Você conhece as consequências de cometer um plágio, as implicações legais sobre o plágio? O plágio pode ser considerado como um roubo intelectual? Para essa discussão, nós temos como convidado o professor Maurílio Coutinho, que estará debatendo conosco sobre este tema. Tudo bem? Tudo bem, professora, muito obrigado por esse convite, por me chamar para conversar um pouquinho com os nossos estudantes sobre esse tema tão importante que é o plágio, né? Esse tema que é recorrente no mundo acadêmico, mas que a gente sempre precisa buscar informações, trazer informações para os nossos estudantes. Então é uma honra estar aqui hoje para conversar sobre isso. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença. Então, nós precisamos entender sobre as implicações legais. Quais são as legislações ou a legislação que dá um suporte em relação a conceituar o plágio, e se o plágio também pode ser considerado como um crime, enfim, porque tem uma legislação que protege. Poderia falar um pouco conosco sobre isso? Sim, na verdade, aqui no Brasil nós temos uma legislação que protege os direitos autorais, que é a Lei 9610, né? E ela protege, ela traz ali regulamentações e faz assim, esse apanhado do que significa, do que se entende por lei de proteções, lei de direitos autorais. Mas além dela, né, existe algumas implicações, né, professora? Se existe alguma implicação legal, por óbvio que existe as implicações legais, porque nós temos aí o Código Penal, além da legislação geral, nós temos no Código Penal um artigo que é 184 que trata, né, que criminaliza a prática de plágio. Então nós temos que estar sempre muito atentos sobre isso, porque afinal a gente pode responder até por uma infração criminal em relação ao cometimento do plágio, né, essa ocorrência do plágio. Então significa se eu, como aluno, cometer um plágio, uma cópia indevida, sem citar um autor, eu estaria cometendo um crime, é isso? Sim, exatamente. Igual mencionei, né, o artigo 184 do Código Penal, ele traz uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano para quem viola o direito autoral. E o plágio nada mais é do que essa violação do direito autoral, né? Então, uma vez identificado isso, a pessoa que comete essa violação do direito autoral, ela pode sim vir a responder um processo criminal e poder sofrer as penalidades previstas no dispositivo legal. Isso é muito importante para a nossa vida acadêmica. Sim. Então, significa que se eu vou copiar um artigo, parte de um artigo, eu posso sofrer então, implicações legais. É possível diferenciar um plágio que é total de um plágio parcial? Lembrando que quando estamos falando de plágio, estamos falando de um texto, mas poderíamos estar falando também de um projeto, de uma obra, de uma música, de qualquer produção intelectual em que uma pessoa pode utilizar sem citar o autor ou o criador desta obra. Uhum. Sim, essa definição está perfeita, sobre o que significa ser plágio, né? Então a definição está perfeita. E em relação à questão de ser parcial e integral, são duas formas, assim, para a gente poder colocar numa bolha mais genérica, são duas formas de existência de plágio, né? Então quando a gente tem o plágio parcial, ela ocorre quando nós pegamos um texto, uma ideia de um autor, trazemos de um trabalho acadêmico como se fosse nossa essa ideia, mas em algumas partes a gente cita determinados autores, em outras a gente deixa de fazer uma referência, referenciar aquele autor. Isso acontece, ocorrendo isso, nós temos o plágio parcial. Agora, quando eu pego um texto, uma obra de um autor, e copio ela inteira, coloco o meu nome e submeto esse trabalho acadêmico, né, para a universidade, para servir de avaliação ou para qualquer outro tipo de trabalho, aí ocorre, e não faço nenhuma referência, nada, ocorre, no caso, o plágio integral. Então tem essas duas formas para a gente poder generalizar, existem essas duas formas, onde nós fazemos uma parte de referências e onde nós não fazemos referência nenhuma. Aí é o plágio integral, o plágio parcial e o plágio integral. Bom, o que nós estamos entendendo aqui, eu posso sim utilizar as ideias dos autores, né, na minha vida acadêmica, mas eu preciso citá-los. Exatamente. Se eu fizer isso, eu estou protegida, então, ao escrever o trabalho, ao realizar uma prova, ao entregar um projeto. Exato, exatamente. Uma vez que o aluno, né, o estudante, fizer a referência, referenciar a pessoa de quem ele pegou ali uma ideia, né? Às vezes você lê um texto, achou interessante e aquilo combina com o que você está escrevendo e quer fazer citação daquele tema,
Pode colocar, não tem problema. A referência ela é válida, significa que você estudou, que você está buscando material para poder falar sobre determinado tema. Então isso é muito importante. Mas uma vez que o plágio ele ocorre, uma vez que a instituição ela identifica o plágio, aí sim o aluno ele pode inclusive sofrer algumas consequências no sentido de não ter a nota atribuída a um determinado trabalho, ou seja, o trabalho ele pode ser zerado, ou então ter uma nota parcial, dependendo ali do tamanho do plágio, né, professora? Então tem que estar sempre muito atento a essa questão e sempre fazer referência. Igual disse, referenciar um trabalho é sempre muito bem-vindo, porque demonstra que você estudou, que você sabe sobre o tema, que você foi ler autores que falam sobre aquilo. Então é muito importante. Sim. Então, o plágio, existe uma legislação sobre a produção intelectual, sobre os direitos autorais. Existe também a criminalização para quem comete um plágio parcial ou integral. Então, como aluno, como se proteger, então, em relação ao plágio, ou como não cometer o plágio? Igual nós já mencionamos aqui, é possível sim evitar o plágio, é possível você não ocorrer em plágio. A gente até tem uma frase que a gente brinca muito que é, na dúvida, cite, na dúvida, faça referência. Então, se você estiver lendo um autor, se você estiver vendo um vídeo, se você estiver ouvindo uma música, faça a referência daquele autor, daquela pessoa que escreveu a ideia inicial. Porque plágio é isso. Plágio é você se apropriar de uma obra intelectual de alguém que realizou aquela ideia inicialmente. Então, na dúvida, faça referência. Você, a partir do momento que você colocar a referência no seu trabalho acadêmico, você não vai incorrer no plágio e, consecutivamente, não vai ter ali, né, um desconto de nota, ou então, às vezes, até mesmo um trabalho zerado, e isso pode implicar na sua reprovação. Então, tem toda uma sequência de atos que pode vir a ocorrer diante do plágio. Então, na dúvida, faça a referência. Acho que essa é a melhor dica que nós podemos aí passar para os nossos estudantes. Muito obrigada pelas suas orientações. Então, a nossa dica de hoje, conforme o Maurílio Coutinho colocou para a gente, esse suporte todo da questão da legislação, é, durante a sua vida acadêmica, citar os autores que são utilizados, as ideias que são de outras pessoas, assim, porque o nosso objetivo aqui é que você tenha sucesso na sua vida acadêmica. Até mais, obrigado, Maurílio, pela participação, pela presença e pelas dicas valiosas para os alunos. Eu que agradeço, professora, pelo convite. Espero que os alunos possam ter adquirido aí minimamente um conceito, mas sabendo principalmente que o mais importante é você fazer a referência para que não ocorra aí o plágio. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição sempre. Muito obrigado pelo convite.